aqui, vamos verificar aqui a resolução de mais um exercício, caso você não tenha conseguido entender ainda, tá legal? O enunciado diz assim, ó, dados os pontos A, que tem coordenadas 3 e menos 2, e o ponto B, que tem coordenadas 15 e 7, obtenha os pontos que dividem esse segmento AB em 3 partes congruentes. Você sabe, né? Esse congruentes nós podemos chamar de iguais, né? Ou semelhantes, tudo bem? Então, em 3 partes iguais, congruentes iguais, é mais ou menos a mesma coisa aí, tá legal? Para ficar mais fácil de explicar, vamos tentar esboçar aqui um plano cartesiano, ó, só para você entender melhor o enunciado. Ele dá 2 pontos, vamos fazer aqui um plano cartesiano qualquer, só para ilustrar, né, o está sendo pedido aí nesse exercício. Ó. Imagina o seguinte, que nós temos o plano cartesiano, e aqui ele informa que nós temos o ponto A, que é 3 e menos 2, vamos imaginar que 3 seja aqui, e aqui seja menos 2, olha lá, 3 e menos 2, mais ou menos por aqui é o ponto A, nesse esboço de plano cartesiano. E o ponto B é 15 e 7. Vamos imaginar que aqui seja 15 e que aqui seja o 7, ok? Olha lá, o 15 e 7, aqui é o 7. Então, 15 e 7 está aí. Esse é o ponto B. Então, o exercício pede que você divida, ó, obtenha os pontos que dividem AB em 3 partes iguais, ou em 3 partes congruentes. De A até B, se você unir, nós vamos ter um segmento de reta, que vai de A até B. E ele quer saber quais são os pontos que dividem esse segmento em 3 partes iguais. Por exemplo, deve ter um ponto mais ou menos aqui e outro aqui, que aí fica 1, 2, 3 partes iguais. Então, nosso objetivo é encontrar as coordenadas desses pontos aqui, ó. Ok? Né? Podemos até chamar de ponto qualquer. Vamos chamar de ponto R e ponto S, só para ter uma referência. Para encontrar esses pontos é bem tranquilo, ó. Olha só, você tem os dois extremos, A e B. Basta você pegar o valor de x, né, final, menos o x inicial. Então, se você pega o x final menos o x inicial, você vai ter o comprimento dessa reta. Olha só, aqui no ponto A, o x vale 3 e o y 15. Se partir daqui para lá, esse é inicial e esse é final. Então, é final menos inicial, vai ficar 15 menos 3. Olha lá, 15 menos 3. 15 menos 3 vai dar 12, tá legal? Então, encontramos o tamanho desse eixo aqui para x. Agora, ele quer dividir isso, ó, os pontos que dividem, em 3 partes iguais. Então, tem que pegar 12, que é o comprimento dele, e vamos dividir em 3 partes iguais. Bem fácil, né? Se dividir 12 em 3 partes iguais, vai dar 4. Olha lá. Então, a x final menos x inicial deu 12. Dividiu em 3 partes iguais, cada parte tem que ter 4 unidades de medida. Vamos fazer o mesmo trabalho com y. Ó. Y final menos y inicial. Com isso, nós vamos ter o comprimento pegando pelos valores de y. Y final está aqui, ó, é 7. E aí tem esse menos o y inicial. Y inicial é menos 2. Esse menos, se fizer uma regrinha com esse menos, perdão, fica negativo. O negativo fica positivo 2. E 7 mais 2 vai dar 9. Como temos que dividir isso em 3 partes iguais, também divide esse comprimento de 9 em 3 partes iguais. E aí teremos 9 dividido por 3, 3. Ou seja, para os valores de y, ele tem que ir de 3 em 3. Bem fácil isso, né? Olha só. Se o ponto A, que foi dado aqui, ó, é 3 e menos 2, 3 e menos 2, vamos pegar um outro ponto qualquer, pode ser esse ponto S, nessa ordem aqui, ó. Vamos só inverter para ficar na ordem, ó. Vamos colocar assim, ó. Esse aqui vai ser o ponto R e esse o ponto S. Depois do ponto A, nós temos aqui nessa ordem. O primeiro ponto que divide é o R, depois tem o S e finalmente tem o ponto B. Olha lá,
são os pontos desse exercício nosso aqui. O ponto R, eu tenho que ter os valores de x. E x, ó, ele vai de 4 em 4. Então, de 3, se eu colocar mais 4, ele vai para 7 aqui, ó. E se eu colocar mais 4, ele vai para 11. E se eu colocar mais 4, ele vai para 15. Olha lá, ó, 15. Então, aqui é a variação, né? Tem que ser 3 partes iguais, cada parte tem que ir de 4 em 4. Se aqui estava 3, com mais 4, 7, com mais 4, 11, com mais 4, 15. Olha lá, começa em 3, termina em 15. Começa em 3, termina em 15. Bem tranquilo, né? O mesmo trabalho para y. Ó, o y, ele tem que ir aumentando aí de 3 em 3. Então aqui era 2 negativo. Se você só colocar mais 3, vai ficar 1. Se você colocar mais 3 no 1, ele vai para 4. Se você colocar 3 no 4, ele vai para 7. Você viu? Bem fácil e bem tranquilo, né? Ó, dados os pontos A e B, obtenha os pontos que dividem em 3 partes iguais, ou 3 partes congruentes, né? Esse segmento AB. Quais são os pontos? Está aqui a resposta lá, ó. Essa é a resposta. Ó, obtenha os pontos. Um ponto qualquer, que eu chamei de R, e o outro de S. As coordenadas seriam 7 e 1, como que aqui fosse mais ou menos, ó, 7. E aqui 1, olha lá, é uma divisão, e depois a outra, 11 e 14. 11 e 4, perdão, 11. Mais ou menos aqui, e colocando que aqui vale 4. Tá aí, olha lá. Dividimos o segmento que ia de A até B em 3 partes iguais. 1, 2, 3 partes iguais. Bem fácil, né? Então, obtenha os pontos. Nós chamamos de ponto R, coordenadas 7 e 1, e ponto S, coordenadas 11 e 4. Tá aí, aqui no meio tem a resposta. Esses 2 pontos foram dados, são os 2 extremos, e encontramos esses 2 no meio, que divide o segmento aqui em 3 partes iguais. Bem tranquilo isso, né? Ah, se você não entendeu, não tem problema. Volta um pouquinho o vídeo, ouça os comentários novamente. Um grande abraço, até a próxima.